E aí, meus queridos amigos e amigas, beleza pura com todos vocês? Na nossa 7ª aula do curso de microbiologia, ainda falando de microscopia, vamos entrar na parte de microscopia de fluorescência. E nessa aula específica eu vou mostrar para vocês os conceitos gerais do uso da microscopia de fluorescência. Vou explicar o que significa a fluorescência, não adianta nada a gente estudar a microscopia de fluorescência sem saber de fato qual é o princípio de funcionamento da fluorescência. Então a gente vai dar uma olhadinha bem rápida aí nesse processo. E por fim eu vou terminar falando de como funciona o microscópio de fluorescência e quais são as suas principais aplicações. Daí a gente já vai dar uma relativa olhada aí na parte de conceitos gerais, beleza? Então vamos começar aqui mostrando o seguinte. Nas aulas anteriores a gente viu esses 3 tipos de microscopia óptica, que é o microscópio óptico comum, de campo escuro e de contraste de fase. Esses 3 tipos de técnicas de microscopia nos permite ter uma visualização muito boa da estrutura celular, visualizar núcleo, citoplasma, o molde que a célula apresenta. Muitas vezes nós conseguimos identificar o que é o citoplasma, o que é o núcleo, porém, sempre que nós utilizarmos esta microscopia, nós iremos ter uma visualização total das estruturas. Em algumas ocasiões, utilizando técnicas de imunohistoquímica, nós conseguimos identificar determinadas regiões ali da célula. Mas, se nós quisermos identificar especificamente um ponto e omitir os demais, nesta técnica nós não conseguimos. Esses 3 tipos de microscopia visualizam a célula como um todo. Pode-se ter um destaque de um determinado ponto da célula, utilizando imunohistoquímica, porém, nós sempre iremos visualizar a célula como um todo. Quando a gente quer visualizar um ponto específico e não quer visualizar o resto significa um interferente. Na microscopia de fluorescência, nós conseguimos ter uma visualização pontual das estruturas das células. Por que a gente consegue ter essa visualização pontual? Porque a microscopia de fluorescência utiliza anticorpos específicos acoplados a fluoróforos, que são moléculas fluorescentes, para a visualização de pontos específicos das células. Ou seja, nós podemos utilizar esses anticorpos contra uma proteína específica qualquer e ver qual é a localização dela na célula. Então esse anticorpo se liga a essa proteína e esse fluoróforo vai emitir uma fluorescência quando excitado por uma luz específica. E aí nós apenas iremos visualizar as regiões das células que possuem esta proteína específica. Então a gente pode localizar ela, ver se ela está no núcleo, ver se ela está no citoplasma, em alguma organela. Então essa é uma ferramenta muito interessante para uso de diagnóstico, de localização de produtos celulares. Não só de localização, mas também da presença ou ausência dele naquele tipo celular. E para a gente entender, obviamente, a microscopia de fluorescência, nós temos que entender o que é fluorescência. Basicamente, a fluorescência é o princípio pela qual uma substância é capaz de emitir luz em determinado comprimento de onda quando é excitada por outro comprimento de onda. Então, ocorre da seguinte forma: nós temos um comprimento de onda, ele excita essa substância e essa substância emite outra luz em outro comprimento de onda. Para ter uma melhor noção, é diferentes cores. Para a gente entender isso, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Então vamos pegar esse elétron que está numa camada aí de um átomo qualquer, um átomo fluoróforo, tá ok? E aí nós emitimos a luz azul neste átomo. Quando a luz azul atinge este átomo, ela vai fornecer um pacote de energia para que esse elétron deste átomo específico salte para a sua próxima camada. Então ele absorve essa energia, esse pacote de energia, que é estudado pela física quântica, ele absorve esse pacote de energia e ele salta para a próxima camada. Dependendo da quantidade de energia, ele pode saltar até mais de uma camada. Bom, a energia é fornecida. Quando a energia é fornecida, o elétron ele permanece aqui num estado excitado. Porém, no decorrer do tempo, ele vai perdendo essa energia e vai voltando para suas camadas, até ele retornar para o seu estado basal, que é a camada onde ele pertence. E aí, ele emite energia quando retorna para a sua camada de origem. E essa energia é emitida na forma de onda. Geralmente, a onda emitida é na forma de luz. Veja que nós usamos a luz azul para conferir energia a este elétron deste átomo. Ele absorve essa energia, é excitado e vai perdendo essa energia. Quando ele perde essa energia e volta para o seu estado basal, o seu estado fundamental, ele emite uma luz verde. Essa luz verde é uma luz de menor energia em relação à luz azul.
A princípio, a luz azul ela tem um comprimento de onda menor do que a luz verde. Quanto menor o comprimento da onda de uma onda eletromagnética, mais forte ela é. Então, a luz azul é mais forte que a luz verde. E toda vez que nós excitarmos esse elétron desse átomo com a luz azul, quando ele perder energia, ele vai emitir a luz verde. Tá, ok? E isso, obviamente, a gente chama de fluoróforo. Somente substâncias que são fluoróforos são capazes de absorver a energia em determinado comprimento de onda e emitir essa energia em outro comprimento de onda. Existe toda uma propriedade dos átomos, eles têm que ter um elétron numa camada específica e nessa camada tem que ter um pacote de energia específico para excitar este elétron. Por exemplo, se nós emitirmos aqui a luz verde, esse elétron não vai ser excitado, somente a luz azul. E tem átomos que não são excitados por nenhum tipo de luz, eles não são fluoróforos. Então tem toda uma estrutura, todo um estudo específico para identificar se este átomo ou essa substância ela é ou não é um fluoróforo. Beleza? E aí uma coisa que a gente tem que diferenciar também, que fluorescência é diferente de fosforescência. No caso da fluorescência, quando nós conferimos energia a partir da estimulação de uma luz de maior intensidade, que no caso anterior foi a luz azul, ele excita aquele elétron e ele rapidamente retorna ao estado fundamental, ao estado basal dele, emitindo a luz verde. Sendo que se nós cessarmos a emissão da luz azul, por exemplo, o elétron ele não fica mais excitado, ele não emite mais a luz verde. Então é absorção e emissão ao mesmo tempo, é super rápido este evento. Já a fosforescência não. O elétron do átomo, que é um agente que emite luz em outro comprimento de onda, ele recebe a energia emitida por um certo comprimento de onda, retém essa energia por algum tempo e ela vai perdendo essa energia aos poucos. Um exemplo clássico disso são aqueles controles de televisão que ficam iluminados quando você incide luz neles. Eles ficam verdes por um certo período de tempo, depois eles perdem a coloração. Então, a luz é emitida, o elétron ele retém essa energia por um pouco mais de tempo e aí ele vai retornando lentamente ao seu estado fundamental, de modo que a perda de energia, a emissão, ela vai diminuindo gradativamente. Não se sabe muito bem o mecanismo por que isso acontece e também não é intuito dessa aula explicar o porquê. Só aqui mostrar essa diferença. Bom, sabendo o que é a fluorescência, vamos passar então para o mecanismo de funcionamento do microscópio de fluorescência. Basicamente, os principais componentes do microscópio de fluorescência são um filtro de luz, que vai permitir a excitação de um feixe de luz para um determinado comprimento de onda. Então, a gente pode escolher os comprimentos de onda que a gente quer utilizar, que é da cor azul, cor verde, cor vermelha, cor amarela, enfim. São diferentes tamanhos de onda que possuem diferentes cores. E a gente tem que ter um filtro também de emissão, que nós vamos atingir a amostra com a cor azul e aí vamos emitir uma outra cor. Essa outra cor ela tem que ser captada por esse outro filtro. Vamos ter lentes objetivas oculares, obviamente, para ampliar a resolução da nossa amostra ali. E também nós temos um espelho dicróico. Esse espelho dicróico, ele vai fazer o filtro da luz que vai passar até os nossos olhos. Okay? Se passar, por exemplo, uma luz vermelha, esse filtro ele vai filtrar, se caso seja um filtro somente para a luz verde. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura que permite a gente entender como funciona o microscópio de fluorescência. Então nós temos aqui uma fonte de luz que vai emitir todos os comprimentos de onda. Essa fonte ela vai passar por um filtro de excitação. Esse filtro de excitação é um filtro que vai selecionar o comprimento de onda específico que a gente quer. Então nesse caso aqui é a cor azul. A cor azul, por sua vez, ela vai refletir aqui no espelho dicróico, ou seja, ele vai passar aqui para a nossa amostra. Ele reflete diretamente para a nossa amostra. Quando ela incide, por ser uma amostra que está condicionada a um fluoróforo, ele vai absorver essa energia da luz azul e vai emitir na luz verde. Então ele emite aqui, passa pela objetiva novamente. Esse espelho ele não filtra a luz verde, ele deixa ela passar. E aí vai passando, passa por um filtro de emissão para ampliar a leitura e vai passar pelo ocular e finalmente por um detector. Geralmente, microscopia de fluorescência, nós podemos utilizar ou direto a ocular nos nossos olhos ou num detector que transmite a imagem para um computador.
é muito mais seguro utilizar a imagem que transmite para um computador, porque muitas vezes comprimentos de onda próximo ao violeta, que geralmente são utilizados, são nocivos aos nossos olhos. Então passa para som do detector e aí a gente consegue visualizar as amostras fluorescentes, beleza? E aí uma observação importante é que, como se utiliza anticorpos acoplados a fluorófilos, é possível localizar estruturas específicas das células, como eu falei para vocês. E aqui eu vou dar um exemplo de uma imagem de localização de estruturas específicas da célula. Então veja que a gente tem um fundo escuro, que é um fundo que não está corado com um agente fluorófilo. Ele apenas está em certos pontos da célula. E aqui nós temos 3 agentes fluorófilos diferentes que foram corados na mesma célula. Olha só que interessante que essa técnica nos permite chegar. Aqui, nessa figura A, nós temos esse HER2, que é um fator de crescimento epidermal que geralmente é produzido em casos de câncer de mama, né? Ele é altamente expresso. E aí, nesta mesma célula, foi utilizado um outro anticorpo contra outra macromolécula desta célula, que é a beta-actina, que é um marcador de citoplasma da célula. Então veja, nós temos um anticorpo que marca esta proteína, HER2, um outro anticorpo que marca as proteínas que somente são do citoplasma, e veja que elas são excitadas em diferentes comprimentos de onda, por isso que elas emitem cores diferentes. E aqui no C nós temos esse DAP, que nós chamamos de diamidino-fenilindol. Esse diamidino-fenilindol ele se liga a regiões do DNA ricas em adenosina e timina. Como a adenosina e timina do DNA estão apenas presentes no núcleo, você vê que o DAP ele apenas cora o núcleo da célula. Então você não vê a delimitação do citoplasma. Visto que esses 3 corantes fluorófilos que foram empregados para localizar diferentes estruturas das células foram feitas na mesma célula. E aí, por técnicas de computador, nós podemos juntar essas 3 cores em uma única imagem, que a gente chama de merge. E aí você consegue determinar a localização específica dessa proteína, por exemplo, que é o nosso interesse. A gente vê que ela está muito presente aqui no citoplasma, ela está presente muitas vezes ao redor aqui do núcleo, tá certo? Em determinadas ocasiões, ela está presente aqui bem próxima ao núcleo, em alguns pontos aqui, porque ela está sendo expressa e muitas vezes direcionada, mas a gente consegue ter uma noção de localização. E essa noção de localização, muitas vezes, nos permite chegar numa conclusão de diagnóstico de determinados tipos de cânceres, determinados tipos de doença. Uma doença X, por exemplo, essa proteína ela costumeiramente está no citoplasma. Quando o indivíduo desenvolve câncer, por exemplo, ela passa a estar presente também no núcleo. Então, isso serve muito para diagnóstico. E uma coisa interessante também é que a técnica de microscopia de fluorescência pode ser empregada para análises em células vivas ou mortas. No caso das microscopias anteriores, somente a contraste de fase nos permitia analisar células vivas. Já na microscopia de fluorescência, a gente pode analisar células vivas ou mortas. E nem sempre a gente utiliza, por exemplo, um fluoróforo acoplado a um anticorpo. Nós podemos utilizar uma proteína fluorescente que nós fazemos uma modificação biotecnológica naquela célula para que ela expresse essa proteína fluorescente acoplada a outra proteína. E aí a gente consegue ver a modulação de produção dessa proteína de acordo com o tempo, olhando no microscópio de fluorescência. Então, isso nos confere uma capacidade muito grande, muito vasta de diagnóstico, de estudo em pesquisa. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Essa foi a referência que eu utilizei para essa aula, clássica referência de microbiologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula relativamente longa, mas se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha aí para ajudar a Escola de Ciências da Vida. Se vocês me ajudam, obviamente vocês também estão ajudando a divulgar a Escola de Ciências da Vida e ajudando também outras pessoas a serem beneficiadas aqui pela Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, que vocês ficam a par de todas as nossas novidades, e participem lá do grupo e da página do Facebook da Escola de Ciências da Vida. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.